Já vai começar o Segue o Prumo, a sua dose diária de conhecimento, focado especialmente em você, profissional da construção civil. Vem, que está na hora de transformar sua vida. Chegando o fim de semana, estamos na quinta-feira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal que é o Vai Civil. E este é o programa Segue o Prumo, todos os dias às 7h27 da manhã, passando uma pílula prática de conhecimento para você, profissional da construção, que quer crescer, evoluir, prosperar dentro deste mercado maravilhoso que é o da construção civil, né? Um mercado bom, tem de tudo, você pode fazer muita coisa, é um leque gigantesco de oportunidades. O meu nome é Rafael Mendes e eu estou aqui para te instruir do que fazer, como fazer, onde fazer, por que fazer, enfim, e tudo isso, né? Vamos seguindo aqui. Esta semana nós temos uma série fantástica. Toda semana nós fazemos uma série aqui e essa semana nós estamos com uma série muito diferente. Falando sobre o quê? Falando sobre como você não apanhar na obra, né? Como não apanhar na obra. E como que a gente faz para não apanhar na obra? Tendo uma personalidade agradável. Como que a gente tem uma personalidade agradável? Eu dei 10 dicas, né? Estou dando 10 dicas. Já dei 7 dicas. 7 dicas na semana, que foi segunda, terça e quarta. Já foram 7 dicas. Agora eu vou dar mais 3 dicas de como que você faz para ter uma personalidade agradável e não apanhar na obra. Perfeito? E essas 3 dicas vão ser muito legais. Elas estão muito correlacionadas, as 3, tá? A 8, a 9 e a 10... elas têm uma correlação muito grande entre si. E vai ser bem legal o que a gente vai abordar aqui. Bom, se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreva, não deixe de se inscrever, não deixe de curtir o vídeo e comentar, beleza? E manda para alguém aí que você acredita que esse conteúdo vai fazer sentido para ela. Vamos falar um pouquinho aqui sobre os tópicos de hoje. O tópico de número 8 de 10, tá? Fale do que interessa. Se você não assistiu os outros, né? Rafael, mas e o tópico 7, 6, o 5, 4, 3, 2, 1? E aí, onde é que eu acho isso? Aqui no canal você tem lá os vídeos anteriores, a gente tem aí esses conteúdos, tá bom? Aí você vai lá e assiste. Vamos lá. O 8, tá? O item 8. Fale do que interessa a outra pessoa e ouça atentamente. Aqui que mora o perigo, hein? Ouça atentamente. Aí que o negócio começa a estralar. Por quê? Porque a gente gosta, via de regra, o ser humano, nós, pessoas, gostamos o quê? De falar de nós mesmos. Sim. Eu tenho uma amiga que ela... Gente, é difícil de conversar com ela. É muito difícil de conversar com ela. Não importa o que você fale. Não importa. Você vai tentar dar um exemplo de uma viagem. Eu fui viajar, tal, não sei o quê. Ela vai trazer um exemplo dela e vai querer começar a contar a história dela. É batata. Eu fico reparando só nisso, né? Porque aí a pessoa, você vai conversar com ela, começa a falar lá, né? Daí eu falo, pô, não, eu fui viajar lá pro Chile, não sei o quê, fui pro deserto da Atacama, foi um processo. Então, eu fui lá pra Espanha, e na Espanha, puta, era a mesma pegada assim, sabe? Não tem nada a ver, entendeu? Não tem nada a ver. Mas ela tenta trazer de alguma forma. Eu fui lá pra Espanha e tal, e eles falavam espanhol lá também. Aí eu tive que pegar o meu espanhol e fazer, não sei o que, ela era espanhol também, não é? Então, aí eu tive que pegar o espanhol e fazer. Aí já começa a levar pra viagem dela da Espanha. Entendeu? Experiências diferentes e tal, ela busca uma conexãozinha só pra encaixar. Aí é ruim, por quê? Porque você, numa conversa saudável, um fala, outro escuta, daí depois o outro fala, o outro escuta, e assim sucessivamente. Uma conversa saudável. Entra no assunto, o assunto da viagem vamos falar aí da viagem de Atacama, que eu tô falando aqui, né? Aí a viagem do Chile lá e tal, daí a gente aborda esse assunto um tempo, aí, depois quando já tá esfriando esse assunto, ela entra com outro, né? E espanhol lá, vocês apanharam muito? Porque eu fui pra Espanha e era assim também e tal, não sei o quê. Normalmente uma conversa saudável é assim, você não sai atravessando do nada, muda de assunto completamente, entendeu? Uma conversa saudável. Vamos falar de obra?
Tem gente na obra que gosta só de falar, né? Gosta só de falar, não ouve nada, né? Gosta só de dar opinião, é só ela a dona da verdade, aquela coisa que a gente falou aqui, né? De pare de tentar modelar os outros, né? A gente falou aqui, é o item 3. Então, ela só fica falando a verdade dela, né? Só quer botar pra fora, só quer colocar suas mazelas emocionais pra fora, só quer entregar, só quer jogar em você, joga no seu colo as coisas, joga no seu colo os problemas. Ela não quer nada, não quer receber nada, não quer ouvir nada, não quer escutar ninguém. Tem essa pessoa que ela só quer colocar pra fora, não quer escutar, não tem interesse, né? Parece que a sua conversa é chata. Ah, a sua vida é chata, a minha que tem que ser falada. Eu sou o centro das atenções. Tem muita gente que é assim. Talvez seja você, talvez não. Tá tudo bem? Mas uma coisa que eu aprendi com a vida é escutativa. Depois que eu entendi que as pessoas naturalmente gostam de falar delas mesmas, eu deixo elas falando. Eu fico ali escutando. Já dizia a Bíblia, até a pessoa que não fala nada, até a pessoa que fala pouco, que não fala quase nada, se passa por sábio. Até o tolo que fala pouco se passa por sábio. Então eu fico quieto. Até surgiu uma oportunidade, daí eu vou falando. Eu fui no aniversário de um colega meu, sábado agora. Eu fui no aniversário de um colega meu. E estava lá com uma colega também, na mesa, e é o mesmo perfil. Eu até falei para minha esposa, falei, olha, ela só perde para aquela nossa amiga lá. Porque aquela é demais. Mas essa aí também tá ali, viu? Né? Só quer falar da viagem dela, que ela foi pro México, não sei o quê, não sei o que lá, e contar, e contar, e contar, e contar. Ela é menos pior que a outra, mas também umas conversas, sabe, que não agrega, enfim. Aí a gente fica lá escutando, né? Porque a gente também tem muita uma coisa assim, sabe, gente? Que eu vou aqui, fora aqui do conteúdo, falar para vocês, mas é uma coisa muito importante que eu aprendi a duras penas, tá? Fala pouco. Fala pouco também, tá? Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca para isso, para a gente escutar mais e falar menos. E quando eu falo de falar pouco, tem gente que sai soltando. Eu tenho um projeto para fazer, não sei o que lá, uma ideia aqui, de assim, assim, assado, já sai falando para todo mundo. Cara, não, fala para as pessoas estratégicas, pessoas próximas, fala para sua esposa, seu marido, né? A pessoa que está próxima a você sobre esse projeto, não sai espalhando para todo mundo. Falar sobre espalhar para todo mundo, teve um caso, eu estava entrando num negócio que é até interessante vocês conhecerem, que chama House Flipping. House Flipping. Existem alguns tipos de investimento em imóveis, né, e construção, tudo mais, né, e House Flipping é um deles. O que é House Flipping? House Flipping é você comprar um apartamento que já está meio detonadinho, sabe? Aquele apartamento tá velho, detonado, não sei o quê. A pessoa está querendo vender, está querendo se desfazer do apartamento, às vezes é herança, tinha lá o senhorzinho morando lá há tantos anos, o senhorzinho acabou, né, naturalmente falecendo, e aí o apartamento ficou lá, e as pessoas de herança lá não sabem o que fazer apartamento, não querem reformar, não querem ter trabalho, quero me desfazer disso daí, pegar o dinheiro, dividir, tá tudo certo. Então, uma oportunidade para quem quer o quê? Comprar aquele apartamento, reformar ele inteiro, investir, retar dinheiro, reformar ele inteiro e depois vender com lucro. Chama House Flipping. E a gente estava em sociedade com um casal de amigos, aonde a gente estava querendo fazer esse processo de House Flipping. Aí estava num projeto, aliás, num apartamento, que a gente estava verificando vários apartamentos para comprar, né? Vários apartamentos. Aí a gente viu um em São Bernardo do Campo, a gente é do ABC, e ele era de São Bernardo e era de São Caetano. Aí ele estava querendo comprar um apartamento lá, porque ele conhecia bem a região, São Caetano é muito caro, então fica difícil a gente investir. Aí a gente estava indo lá por São Bernardo. Aí ele achou lá um que era de um mineiro. Ele falava, né, o mineiro, porque ele tinha um sotaque de mineiro e tal, não sei o quê. Ele tinha, acho que, fazendas tal em Minas, e tinha esse apartamentozinho ali que ele estava querendo vender. Que nem sabia, nem sei porque que ele estava com esse apartamento, mas ele estava querendo vender. Aí, enfim, aí a gente foi lá e decidiu que ia comprar esse apartamento, negociou lá tal, e ia comprar esse apartamento mineiro. Beleza. Aí, a gente estava no processo de compra,
A gente entrou com a documentação, tudo mais, né, para fazer o processo de documentação e tal, e o processo de documentação estava demorando demais da conta. E enquanto esse processo de documentação tá acontecendo, uns 2 meses, 3 meses, eu e minha esposa, a gente ia encontrando amigos, tal, daí a gente já começava a conversar, pô, a gente está investindo, tal, no apartamento que a gente está comprando para reformar, não sei o quê, e começou a falar para um, para outro, para outro, para outro, para outro, sabe, boca aberta, boca de caçapa, né? Minha mãe falava, né, boca de caçapa. Aí eu comecei a falar um para outro, cara, não deu outra, o negócio deu ruim. Demorou muito o processo, entrou um comprador que pagaria mais do que a gente ia pagar para o mineiro. O mineiro falou que quer saber de uma coisa? Eu vou vender para esse outro aqui. Vendeu. Daí vai lá e vendeu o apartamento para o outro. Ou seja, fica quieto, né? Fica quietinho nos seus projetos, nos seus planos, quais são os planos da sua vida. Tenha você os seus planos com você mesmo, com sua esposa, com as pessoas muito próximas que estão diretamente relacionadas a esse plano e fica quieto. Não sai falando à torta e direita não das coisas. Aprenda essa lição que eu aprendi a duras penas. Aprende você, já aconteceu outras situações assim, tá, gente? Então aqui, ó, fale do que interessa a outra pessoa e ouça atentamente, tá? Dica número 8, para a gente voltar aqui no conteúdo. Porque os 3 são bem correlacionados, eu vou falar os outros 2 bem rapidinho, tá? Então fala do que interessa ao outro também. Você quer falar só sobre o que interessa a você. Fala o assunto que o outro quer se interessa. O outro se interessa por viagem, o outro se interessa por tipos de construção, o outro se interessa por elétrica, por hidráulica. Conversa sobre esse assunto. Então, fala sobre o que o outro gosta de falar. Tem essa, né? Isso é ter uma personalidade agradável. Isso é ter uma personalidade agradável, ok? Então, na conversa, escuta bastante, com bastante atenção, tá? Não é escutar, tipo, deixa a pessoa falando lá e você tá pensando na conta que você tem que pagar, tal, sabe aquela coisa, tá viajada? A pessoa te pergunta alguma coisa e fala, o quê? Né? Você não tá prestando atenção no que a pessoa tá falando. Então, presta atenção, escuta ativa no que a pessoa tá falando, entra no assunto dela, tudo mais, tudo mais. Se for o caso, entra no assunto que é seu também, mas tenta ter esse trabalho, por quê? Porque tem muita gente que é assim, desse jeito que eu tô falando dessas 2 amigas que nós falamos aqui. Certo? Que só quer falar sobre ela, só quer falar das experiências dela, das coisas da vivência dela. Aí fica uma conversa meio... não é muito legal não, tá? Então, 8, fale o que interessa a outra pessoa e escuta atentamente. O 9, você vai ver que é relativamente parecido. Faça algo diferente que agregue valor. Que agregue valor. Então, tenha uma atitude que agregue valor a outra pessoa. Está falando sobre falar, sobre o que a outra pessoa tem de interesse, mas agregue valor a ela com atitudes. Que atitude você pode ter? Nem numa obra, às vezes você pode ajudar, pô, precisa subir umas areias lá. Vamos dar um exemplo também aqui de um caso lá no apartamento. Eu contratei uma equipe para levar areia lá, só que ela não subia. Aí eu tinha que ficar pedindo para as equipes. É ruim isso, né? Eu não conseguia uma equipe que subia, né? Entregava areia e já subia. Não, ela só entregava. Aí eu tinha que subir essa areia. Beleza. Aí eu pedia para as equipes, falava, pô, você não consegue subir essa areia para mim lá, tal, porque vocês vão usar, não sei o quê. Daí a equipe que subia. E a equipe de elétrica, que não tinha muito a ver com a areia, eles se prontificavam. Falavam, pô, vocês estão subindo areia, quer ajuda aí? Prontidão. Aí depois eles precisaram de alguma coisa, estava lá para ajudar. Então, se prontifique, né? Tem aí, faça algo diferente que agregue valor a outra pessoa. Lá na frente você pode precisar também de uma ajuda. Então ajuda. Na obra a gente tem que se ajudar. Rafael, mas eu ajudo todo mundo e ninguém me ajuda. Cara, mas faz. Faça o bem sem olhar a quem. Tá bom? Faz mesmo assim. Porque uma hora você vai precisar e as pessoas vão te ajudar. Tá bom? Dê valor a outra pessoa e faça isso com sinceridade. Tá falando aqui, né? Fale do que interessa a outra pessoa e ouça atentamente. Isso é dar valor para ela, certo? Dê valor a outra pessoa e faça isso com sinceridade. Faça algo diferente que agregue valor à pessoa. Isso é dar valor para ela. Entendeu como está correlacionado as 3? Mas vamos falar sobre esse último aqui, que é o 10º. Dê valor a outra pessoa e faça isso com sinceridade. Dê valor a ela, dê atenção a ela, dê escuta ativa, dê atenção a ela aqui. Certo? E faça isso com sinceridade. Reconheça o esforço de quem trabalha com você.
Elogie. Elogie algo específico e verdadeiro, específico, tá? Não elogie assim, elogio ruim é esse aqui, ó. Você é legal, hein? Você é legal, parabéns pelo trabalho, viu? Parabéns pelo trabalho. Um elogio genérico danado. Você pega o ajudante, você contrata o ajudante e tal, parabéns pelo trabalho, viu? Uma coisa que eu não tivesse falado nada. Agora você fala assim para o ajudante, pô, cara, eu vi que você, as coisas estavam aqui, você organizou ela direitinho ali, cara, parabéns, hein? Eu gostei do seu trabalho ali, você fez direitinho essa parte. Continua assim. Você elogiou uma coisa específica daquele ajudante, daquele profissional, enfim. Faz um elogio específico, ok? Não elogia apenas quando a pessoa precisa de alguma coisa, sabe? Até aquela pessoa que só elogia, eu vou elogiar o fulano porque eu vou precisar dele daqui a pouco. Tem muito isso, né, gente? Elogie genuinamente, tá? Então, dê valor a outra pessoa de uma forma genuína, com sinceridade. Faça isso com sinceridade. Não espere nada em troca. Tem gente que gosta de esperar tudo em troca, né? Vai falar alguma coisa, espera a outra pessoa dar em troca. Vai ajudar a ter uma atitude positiva com alguém, tem que esperar tem que ter uma coisa em troca. Tudo tem que ganhar alguma coisa em troca, ô gente. As coisas que tiverem que vir para você vão vir naturalmente. Não precisa se preocupar com isso. Apenas entregue. Entregue, faça a sua parte, beleza? Com isso terminamos as 10 dicas práticas de como você não apanhar na obra. Espero que você tenha gostado dessas 10 dicas. Vamos para a nossa leitura contra a preocupação de hoje. Oi. Epa! Rapaz, caiu tudo aqui. Vamos lá. Tem hora que não cai nenhum, tem hora que cai um monte. Vamos fazer a leitura contra a preocupação de hoje, quinta-feira. Vamos lá. Evite reagir à ansiedade dos outros como se fosse sua. Tem gente que compra a briga dos outros, começa a sofrer, né, gente? Ou que fica ali, se mata quase, né? Fala, pô, a outra pessoa lá, furou o cano, ai meu Deus, e agora? Cara, faz seu trampo lá, a pessoa furou o cano, se vira. Vai fazer o quê? Você consegue ajudar ele naquele momento de achar registro e tal? Você vai dar uma força. Furou o cano, agora tem que consertar, meu amigo, aí você se vira. Não vou ficar sofrendo aqui porque você furou o cano, não. A gente fica lá, putas, e agora, hein, meu? Agora já são 6 horas da tarde, e aí, putz, sexta-feira, hein, caraca. Vai embora, filho. Deixa a pessoa lá. Se você não pode fazer nada para ajudar, cara, você vai ter que se virar aí, porque eu não furei cano nenhum. Então, para de se preocupar com comprar a briga dos outros, sabe? Ficar, né, como é que é? Internalizando, né? Que palavra difícil, internalizando a culpa dos outros, a dificuldade dos outros, né? Os desafios dos outros. Não, cuida do seu, cada um cuida do seu, tá bom? Ótima quinta para você, não deixe de se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo para a gente conseguir atingir mais pessoas também, beleza? Combinado? Amanhã às 7h27 da manhã estamos aqui, vamos fazer a leitura do livro de Napoleão Hill. Napoleão Hill foi o criador desse negócio aqui. Vamos entender um pouquinho como é que funciona a mente dele através do livro dele? Amanhã, 7h27 da manhã. Não perca!